eu queria pedir que, de qualquer forma, concordando ou não comigo, houvesse o respeito à minha fala para que eu possa desenvolver o meu raciocínio, senhor presidente. A gente pode divergir, convergir com respeito. Eu tenho ouvido todas as falas sem nenhuma interrupção e gostaria do mesmo procedimento. Primeiro, senhor presidente, sobre os inquéritos da Polícia Federal que estão chegando aqui, o senhor em algum momento disse que nós não estamos falando sobre ele. Eu quero dizer que o nosso mandato está se debruçando sobre esses inquéritos, especialmente na parte de milícia digital e gabinete do ódio, e todas as sessões eu tenho falado reiteradamente sobre isso. Agora, sobre o general Heleno. Em primeiro lugar, estamos diante de um general que considera que em 1964 foi um movimento legítimo, não um golpe de Estado. E aqui já começam as nossas diferenças. Portanto, em memória e em respeito a Vladimir Herzog, a Sônia Maria Lopes, Oswaldo Orlando da Costa, Frei Tito de Alencar Lima, pessoas torturadas e executadas por um regime de exceção, eu quero marcar essa diferença. A pessoa que está aqui na nossa frente hoje acredita que o que aconteceu em 64 foi um movimento legítimo. E aqui temos uma diferença fundamental que precisa ser didática para toda a sociedade brasileira. Acredito que o senhor está do lado dos torturadores e eu estou do lado dos torturados. Além disso, faz todo sentido o general Heleno ser uma referência, ser uma inspiração, quase um herói para quem defende o golpismo no Brasil. O ódio, a desinformação, os ataques à democracia e à misoginia. Isso não é surpreendente, isso é coerente. Ele é, de fato, um ícone da extrema-direita e do bolsonarismo. Hoje, agora há pouco, o general Heleno, peço sua atenção nesse momento, o senhor disse que os acampamentos em frente aos QGs eram ordeiros e pacíficos. Mas como foi dito aqui, nesta CPMI, muitos indícios de crime lá dentro. Mas eu quero chamar a atenção para uma coisa, senador Contarato. Independente dos crimes que aconteciam lá dentro, a pauta pública desses acampamentos era ilegal e inconstitucional, defendendo uma intervenção militar e deslegitimando o processo eleitoral. Então, hoje, o ex-ministro do GSI disse publicamente que ele considerava um acampamento que pedia um golpe de Estado ordeiro e pacífico. Isso é absolutamente absurdo. Eu não estou nem me referindo aos crimes cometidos internamente. Estou me referindo à pauta pública do acampamento. Intervenção militar, intervenção no STF, deslegitimar o resultado eleitoral. Chega um general e diz: aquilo era ordeiro e pacífico. Tem que ficar registrado e tem que bancar corajosamente a própria opinião, no meu entendimento. Além disso, no dia 7 de dezembro, o senhor disse textualmente, acabei de ouvir novamente para não ter dúvida: estou entre os muitos que não reconhecem o resultado eleitoral. É que o senhor, para se proteger, não ser indiciado, condenado e preso, está preferindo se desdizer. Mas também quero deixar registrado aqui: o ex-ministro do GSI, pessoa diretamente ligada a Bolsonaro, disse no dia 7 de dezembro do ano passado: estou entre os muitos que não reconhecem o resultado eleitoral. Senhor presidente, é óbvio que isso inflama atitudes golpistas. É óbvio que isso inflama atitudes que vão contra a democracia e o próprio resultado eleitoral. Mas não é uma postagem de um indivíduo numa rede, em um momento. É o ex-ministro do GSI, na época ministro, dizendo: eu estou entre aqueles que não reconhecem o resultado eleitoral. Hoje, na minha opinião, numa estratégia até legítima de defesa, é melhor se desdizer para não ser preso daqui a pouquinho. Mas é importante deixar isso absolutamente registrado. E ele minimizou tudo o que aconteceu: bloqueio em estradas, acampamentos golpistas, 12 de dezembro, 24 de dezembro, minutas de golpe, reunião com a cúpula das forças, tudo ele tratou como uma coisa menor e sem importância. Mas vamos seguir, general Heleno.
O senhor foi perguntado, um bandido vai subir a rampa? Num contexto bolsonarista em que, obviamente, por honestidade intelectual, olhando nos meus olhos, estavam se referindo a Luiz Inácio Lula da Silva. E o senhor respondeu não. Então, dentro desse contexto em que diziam que Lula era bandido, o senhor respondeu publicamente que ele não subiria a rampa. Portanto, mais uma vez, um ministro de Estado não reconhecendo o processo eleitoral e incitando o ódio. A não ser que acabe valendo a sua palavra de hoje. Abre aspas para o senhor, desdizendo o senhor. Eu continuo achando que bandido não sobe a rampa. Boa estratégia de defesa para não se comprometer. Mas se isso for verdade, então temos um fato político interessante. Uma das maiores expressões da extrema-direita bolsonarista golpista está dizendo textualmente que Lula não é um bandido, porque ele subiu a rampa e o senhor sabe disso. Então, em termos políticos, é bom avisar a todos os discípulos do senhor que o senhor está dizendo publicamente, para não se comprometer, que Luiz Inácio Lula da Silva não é um bandido, porque ele subiu a rampa. E segundo o senhor hoje, abre aspas, eu continuo achando que um bandido não subirá a rampa. Caminhando para o final, fofocas, boatos, não sabe de nada das reuniões, muito estranho. Quero concordar com Rogério Correia. O fato ali do Mauro Cid não é ele estar sentado à mesa. Para efeito de uma delação premiada, ele não precisava falar, ele precisava escutar. E o senhor sabe disso. Então, o que o senhor chama de fofocas e boatos, tem um ex-ajudante de ordens de Bolsonaro, que o senhor disse que a função de um ajudante de ordens é obedecer aquele que está acima na hierarquia. Bem, ele fez uma delação premiada e chegou ao nosso conhecimento de todo mundo, que houve uma reunião com a cúpula das Forças Armadas. Não é um boato no corredor que ninguém sabe. É evidente que Bolsonaro tentou dar um golpe e não respeitou o processo eleitoral. Uma delação premiada, ao que tudo indica, desmente mais uma vez o senhor. E caminhando para o final, eu tenho falado muito, senhor presidente, sobre milícia digital e discurso de ódio, porque isso não fica só online, isso estimula ações violentas. Olha só, Jandira, Rogério, dia 12/9/2022, revista Veja. O ataque misógino que o general Heleno divulgou contra mulheres petistas. PF manda sua tropa com canhões para provar que Bolsonaro não é imbrochável. É o status do WhatsApp do general. Misoginia. Ódio a quem pensa diferente. Isso aqui, no governo Bolsonaro, como piada já seria péssimo, porque eu sou daqueles que não ri do sarcasmo do outro. Inclusive, hoje, quando a Jandira disse que foi ameaçada de morte, concordando ou não, esquerda, centro ou direita, é uma mulher dizendo, eu fui ameaçada. Depois que ela disse isso, houve risos. Eu não sei se isso é esquerda ou direita. Isso é civilização ou barbárie. Isso é bom senso ou mau caratismo. Porque nós podemos divergir, mas quando uma mulher diz que está sendo ameaçada de morte, no mínimo o silêncio, jamais o sarcasmo. O sarcasmo é a prova de um coração completamente corrompido, uma consciência cauterizada. Mas para terminar, no último minuto, eu quero pegar um Twitter do general Heleno, uma das maiores expressões golpistas desse país, que diz que 64 foi um movimento legítimo. Agora talvez nem diga isso mais para tentar mais uma vez se defender. Olha o Twitter. Parabéns ao Papa Francisco, líder maior da Igreja Católica, pelo gesto de compaixão. Ele recebeu Lula no Vaticano. Confraternizar com um criminoso condenado em segunda instância a mais de 29 anos de prisão, não chega a ser comovente, mas é um exemplo de solidariedade a malfeitores tão a gosto de esquerdistas. Mas vamos lá. Exato. Senhor presidente, vou parar e o senhor... Isso aqui é muito sintomático. Isso é muito sintomático. Vou dar retweet, por aí vai. Eu acho tudo isso didático para a sociedade brasileira. É óbvio que o general Heleno, como o coronel Ustra, como o Bolsonaro, será herói de quem defende esse tipo de lógica de sociedade. Só quero chamar a atenção para uma coisa. O processo foi anulado, o juiz foi considerado parcial. Na segunda instância,
os desembargadores acabaram julgando provas consideradas corrompidas e corruptas. Esse indivíduo foi, portanto, liberado, concorreu à eleição no passado. O senhor lembra, senhor general Heleno? Sabe qual foi o término? Esse indivíduo aqui ganhou na urna, que o senhor disse hoje que funcionou, do seu projeto, e é o atual presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.